E a gente está aí trazendo opiniões isentas de um jornalista não patrocinado. Muito bem. Jornalista vocacionado. Muito Sigam bem. lá. Então sigam e o Thiago compartilhem. Parijani. Eu agradeço a todos vocês. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um bate-papo aqui no nosso canal Milton Dantunes e também no nosso canal Brasil Conectado, gente. Hoje, como havíamos prometido, a presença do deputado Duarte Júnior, que assumiu recentemente a Comissão, né, de Defesa das Pessoas com Deficiência, e vocês já acompanham junto conosco aqui todo o trabalho do deputado, principalmente desde aquele destaque na virada do ano passado, quando a gente teve o projeto 1614, aquele projeto que trazia um pacote de situações, entre elas, basicamente, aquilo que iria desestruturar, pelo menos no modelo que a gente conhecia, a questão do BPC-Loas. A partir de então, a gente vem trazendo outras demandas extremamente importantes e, claro, ao longo dessa caminhada se destacou, deputado, a questão da derrubada dos vetos. Eu estive em Brasília pela última vez agora em fevereiro, trazendo essa pauta como destaque também. Veto 02, que era do nosso interesse, assim como o veto 04, que demos destaque também para o nosso público, em especial o veto 38. Eu sei do envolvimento do deputado em toda essa tramitação, nessa corrida contra esses vetos, para que fossem derrubados, e graças a Deus a gente conquistou isso agora no último dia 17, e estes serão um dos temas principais desse bate-papo. Eu quero dar as boas-vindas ao deputado com muito orgulho, poder trazer alguém que luta tanto pelas nossas pautas como o senhor. Obrigado, Milton. É um prazer poder falar contigo, poder falar com todos os seus internautas, telespectadores, todos aqueles que acompanham aqui essa live, onde o nosso objetivo é prestar contas do mandato, poder mostrar um pouco do que está acontecendo em Brasília, quais são as pautas, quais são os detalhes dos projetos, né, das medidas que o governo passa para o Congresso Nacional e o que o Congresso Nacional está fazendo diante dessas medidas. Tem muitas mentiras, tem muitas fake news, tem muita desinformação, e eu entendo que o melhor caminho para combater as mentiras, as desinformações, é participando de momentos como esse, através do seu canal, que tem como objetivo empoderar as pessoas um pouco mais sobre os seus direitos. Portanto, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero que seja útil essa conversa aqui com vocês, para que todos possam cada vez mais conhecer e exigir os seus direitos. Será sem dúvida, deputado. Nós é que agradecemos. Pessoal, deixa eu só pedir algo muito importante para você que está no ao vivo conosco agora, tá? Fala para mim de que lugarzinho do Brasil você está acompanhando a gente nesse ao vivo, e eu já te peço para que você possa compartilhar esse bate-papo o máximo que você puder, já que isso aqui é utilidade pública, tá? Temas principais a serem abordados, a gente sabe que é a questão dessas derrubadas tão importantes e aguardadas aí pelos vetos 38, 02 que aconteceram dentro, né, dos devidos acordos. E, deputado, eu já queria já de imediato começar com essa pergunta que vem sendo muito repetida nos meus bastidores, principalmente nas minhas redes sociais. A partir da derrubada dos vetos lá no dia 17, a gente sabe que existe toda uma tramitação natural, né, de promulgação. Há quem diga que já foi promulgado, mas dentro, de maneira interna do Congresso. Mas, a respeito da validade efetiva dessas derrubadas, é preciso uma oficialização através de diário oficial? Quando isso está previsto ocorrer? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por gentileza. Olha, na semana passada, a gente teve realmente mais duas grandes vitórias em defesa do direito das pessoas com deficiência, em defesa da inclusão. Infelizmente, o governo federal ele tem errado muito, cometido erros graves, que têm atingido diretamente o direito daqueles que eles prometeram defender, daqueles que mais precisam, em defesa das pessoas com deficiência. E isso começa de forma mais didática, começa no final do ano passado, quando o governo federal enviou uma proposta, através dos seus líderes na Câmara, que foi o PL 4614, que tinha um objetivo, para reduzir gastos. A alternativa era cortar o BPC, acabar com o BPC, o benefício de prestação continuada, para as pessoas com deficiência, em especial as pessoas com autismo, nível de esporte 1, e pessoas com trissomia do cromossomo 21. Nós conseguimos alertar a população, geramos uma grande mobilização nas redes sociais, nas ruas, nas cidades, por todo o Brasil, e nós conseguimos liderar esse processo e cortar, acabar com esse projeto 4614 na Câmara e no Senado.
Nós conseguimos corrigir 80% da proposta na Câmara e terminar de enterrar essa proposta, o 4614, no Senado, quando eu fui lá, conversei com os senadores, apresentei emendas e nós conseguimos fechar um acordo no sentido de que o presidente da República queria vetar essa proposta no que diz respeito a prejuízo do direito das pessoas com autismo e pessoas com trissomia do cromossomo 21. Ou seja, foi uma grande vitória e bem ali nós mostramos o caminho. Para garantir inclusão, a gente tem que ter informação, tem que ter mobilização, tem que ter pressão e com isso a gente consegue proteger os nossos direitos. Agora, nesse último mês, no mês de junho, na semana passada, nós nos deparamos com a ascensão do Congresso, onde iria ser debatido os vetos 2 e 38. De repente, foi feito um acordo ali e retiraram os vetos 2 e 38. Eu cheguei na segunda-feira, na semana passada, em Brasília, e quando eu for ler os vetos que nós iríamos deliberar, não estava lá presente o veto 2 e o veto 38. Imediatamente saí da Câmara, fui para o Palácio do Planalto, lá tinham algumas mães com microcefalia, nós entramos no Palácio, fizemos uma reunião com a ministra Gleice e fizemos um acordo para que esse veto pudesse ser apreciado e o governo assumiu o compromisso de que iria orientar a bancada de governo, a bancada governista, a base do governo, para que pudesse derrubar o veto do presidente da República. E nós conseguimos deliberar sobre o veto 2 e o veto 38. E o que significa esse veto 2 e o veto 38? O veto 2 é aquele que garante uma indenização às pessoas com microcefalia e uma pensão vitalícia. E o veto 38 é aquele que garante que o laudo de pessoas com deficiência permanente, como autismo, como trissomia, ou seja, deficiências que são condições para toda a vida, não tem prazo, não tem período, não é temporário, que esse laudo também seja permanente. Não é adequado, não é razoável, é uma verdadeira incongruência. Se uma pessoa tem uma deficiência permanente, não tem como o laudo ter validade. Isso força a pessoa a ter que entrar na burocracia do governo federal, na burocracia do INSS, na burocracia do poder público, para poder ter prejuízos para acessar os seus direitos. E hoje, com a derrubada desses dois vetos, em especial aqui eu falo sobre o veto 38, a gente tem a certeza de que o laudo permanente de deficiências permanentes, assim será, não vai ter nenhum tipo de validade para que as pessoas tenham que ir no INSS fazer uma reavaliação, não terá nenhum tipo de reavaliação. E dentro dessa tramitação do que aconteceu, deputado, quais são os passos agora na prática para a gente dizer que, de fato, porque uma das perguntas que eu tenho mais recebido principalmente dos aposentados por invalidez, que também são alcançados aí pelo veto 38, e me perguntam, Milton, já está valendo? Eu já posso me considerar uma pessoa isenta de uma possível convocação indevida? Já que esses aposentados por invalidez, eles também precisam, né, com a derrubada do veto, manter a validação desses laudos médicos lá atrás, chancelados pelo próprio INSS através das perícias médicas. Com certeza, a partir do momento que nós derrubamos esses vetos, a promulgação dessas propostas e começa a se ter validade, começa a ter efeitos jurídicos. Sobre a questão da microcefalia, ainda há uma discussão jurídica no Supremo, mas já tivemos reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, no sentido de que entende-se que não há nenhum tipo de inconstitucionalidade, até porque foi feito um acordo, porque alega-se um vício de iniciativa. Para fins de pensão, para fins de reparação, não deveria ser uma proposta de iniciativa do Poder Legislativo, mas sim de iniciativa do Poder Executivo. Mas essa possibilidade de vício formal foi descartada, então, com a derrubada desses dois vetos, já está valendo, tanto para pessoas com microcefalia, como também o laudo permanente, para que as pessoas possam usufruir dos seus direitos de agora em diante. Maravilha. Então, de acordo com o que vem sendo ventilado, não há oficialmente uma necessidade de uma publicação em um diário oficial para que entre em vigor a validade dessa derrubada desses vetos, correto, deputado? Não, a partir do momento que nós derrubamos os vetos, há a promulgação dessas propostas legislativas. Porque como é que é o processo legislativo? Apresenta um projeto de lei, esse projeto é aprovado na Câmara, aprovado no Senado, vai para o presidente da República sancionar. Sim. Se o presidente sanciona, da sanção tem que ter publicação. A lei, ela gera efeitos da data da publicação no diário, da publicação dessa proposta que foi sancionada. Se há o veto, ou seja, se não há sanção, vai para a Câmara, vai para o Congresso Nacional, para que o Congresso possa ou manter o veto, e aí manter o veto
acaba com toda e qualquer possibilidade de gerar efeitos jurídicos, ou há uma derrubada do veto. Com a derrubada do veto, qual é a consequência jurídica? Com a derrubada do veto, a Câmara ela publica a derrubada desse veto e a própria Câmara, ou melhor, o Congresso, faz a promulgação dessa proposta. Com a derrubada do veto, a publicação dessa proposta, através de uma promulgação por parte dessa Casa Legislativa, do Congresso Nacional, a partir dessa publicação é que ela começa a ter efeitos jurídicos. Então, como foi feita a derrubada desses dois vetos, não vai mais para o presidente, apenas se faz a publicação da promulgação para que ela gere efeito jurídico. Maravilha, show de bola. Pessoal, a gente está com o deputado Duarte Júnior, que está falando sobre justamente os efeitos da derrubada tanto do veto 2 quanto do veto 38, que aconteceram na última semana. Muito importante para você, esses vetos, essa derrubada de vetos alcança aí pelo menos, né, se a gente for colocar na totalidade de pessoas que são alcançadas por benefícios de prestação continuada, quanto você que é aposentado por invalidez, a gente está falando aí de cerca de entre 6 e 9 milhões de pessoas, tá? Então, é muito importante o que a gente está discutindo aqui hoje. Uma coisa que me chama a atenção, deputado, e que eu quero que a gente possa falar sobre isso, eu tenho um trabalho efetivo na defesa e na visibilidade, principalmente da pessoa idosa, de um modo geral, e que, por consequência, na sua grande maioria aposentadas, né, e pensionistas, a gente vem trabalhando muito essa visibilidade, né, esse local, esse lugar, né, de fala desses grupos que são de milhões de pessoas e que, lamentavelmente, ao longo de muitos anos, a gente vem observando que esses grupos de pessoas vêm sendo tratados como pessoas de segunda categoria. Então, o trabalho que a gente efetivamente faz de colocar essas pessoas no seu lugar de fala, no seu lugar de destaque, dentro principalmente dos campos da política, é extremamente importante. Daí o destaque que eu dei para personagens, né, como é o deputado Duarte Júnior nessa luta pelo direito da pessoa com deficiência e, de um modo geral, já que eu observo que a tua pauta não se limita, né, a questões como essa. Você tem trabalhado de uma maneira muito mais ampla, alcançando, inclusive, as pessoas idosas também. Dentro desse leque de trabalho que a gente tem desenvolvido, desde 2019, eu tenho ido para Brasília e apresentado a vários parlamentares, seja de esquerda ou de direita, já que a gente trabalha com um congresso muito amplo, essa questão dos próprios recentes, né, descontos associativos e sindicais, que virou um grande escândalo, né? O Metrópole foi veiculando isso através, inclusive, de muita coisa que a gente trouxe através do nosso canal, que é pequenininho, mas que tem, graças a Deus, um alcance e um respeito significativo. Resultado disso é o que a gente está vendo aí. Ontem eu acompanhava ao vivo a transmissão lá, daquela audiência conciliatória com o ministro Toffoli, juntamente com toda a equipe, né, da Previdência e entre outros. Eu queria que o deputado pudesse trazer uma fala, eu vi que você tem uma fala efetiva sobre isso também, no que a gente pode continuar fazendo, principalmente, para que essa farra do que aconteceu não acabe realmente em pizza. Porque o que é que acontece? Hoje o governo está mais uma vez pleiteando, né? Contrário ao que ele fez lá durante seu período eleitoral, está pleiteando que essas pessoas, no máximo, recebam, se receberem, a devolução desses valores descontados, e sem, basicamente, praticamente, o direito de reivindicar um dano moral que está claro que ocorreu. A gente viu aí cerca de 9 milhões de pessoas sendo afetadas diretamente por isso, e eu acredito que, infelizmente, isso está longe de ter um final feliz. Mas eu queria falar do deputado, já que você vem falando sobre isso também, e graças a Deus a CPMI foi basicamente aprovada na semana passada também, né? Com certeza. A nossa prioridade é fazer com que esse recurso seja devolvido imediatamente às pessoas que foram lesadas. É preciso, para além da devolução do recurso, é preciso também identificar e punir quem cometeu as fraudes, quem cometeu crimes. A gente não pode aceitar, não importa se foi uma instituição financeira, se foi uma associação de trabalhadores rurais, de aposentados, pensionistas, não importa se foi um governo da direita ou se foi um governo da esquerda. Quem cometeu crimes tem que ser punido com todo o rigor que a lei prevê. Já foi lida a instalação da CPMI na última sessão do Congresso. A CPMI é uma realidade, ela vai acontecer. Eu tenho me articulado ao máximo como deputado federal para que eu possa fazer parte dessa CPMI como membro titular,
fui presidente do PROCON do Estado do Maranhão, fui presidente do PROCON do Nordeste, sou advogado, e o objetivo de fazer parte dessa CPMI é para que a gente possa fazer uma investigação séria. A gente não pode fazer uma investigação com partidarismo político. A gente não pode, só porque o parlamentar é da direita, ele vai passar pano para quem é da direita e querer investigar, fiscalizar, multar só quem é da esquerda. Não pode isso. Da mesma forma, se o sujeito é da esquerda, ele passa pano para quem é da esquerda e vai inspecionar, fiscalizar, autuar, buscar apurar a responsabilidade de quem é da direita. Aqui não é uma questão de direita e de esquerda, aqui é uma questão de país, de restabelecer a credibilidade que o INSS já perdeu há muito tempo, de fazer com que o INSS funcione de verdade, mas funcione não para aumentar privilégios, não para poder beneficiar quem quer roubar, quem quer fazer coisa errada, mas que funcione para cuidar daqueles que mais precisam. Afinal de contas, é para isso que existe o INSS. Então, a gente está avançando, a Câmara Federal, o Congresso Nacional tem poder de fiscalização, é da atividade parlamentar, a fiscalização dos órgãos do Poder Executivo, dos órgãos do governo federal. Então, eu estou realmente muito entusiasmado com essa possibilidade e tenho muita fé de que a gente vai conseguir, sim, iniciar os trabalhos e de que eu vou participar dessas investigações. Maravilha, deputado. Tiagão, dá as boas-vindas para ti agora, meu amigo. A gente está aqui nesse bate-papo, já começamos há alguns minutos. O deputado já conseguiu confirmar para a gente, eu estou lendo alguns comentários aqui, pessoal, até ratificar o que foi falado agora há pouco. Ao longo da live, muita gente vai chegando e não pega do início, então até aconselho a você, tá? Chegou agora atrasado, começa a assistir do início para você entender, tá? A gente abordou agora há pouco, inclusive, que não se faz necessário, dado todo o andamento que o projeto 5332, que foi transformado em veto 38, tá? Não se faz necessário que ele seja publicado em diário oficial, pessoal. Uma vez que o veto foi derrubado e que o projeto já havia sido passado pela mão do presidente Lula, que no caso vetou ele de maneira integral, com a derrubada do veto, ele é promulgado, tá? Essa derrubada é promulgada e a lei entra em vigor imediatamente. Então, bora parar com essa situação. Vai ter que sair em diário oficial? Não vai ter que sair em diário oficial a derrubada do veto, tá? A derrubada do veto automaticamente faz a lei que já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional entrar imediatamente em vigor, que é o caso agora. Então, já tranquilizem o coração de vocês sobre essa questão, para que vocês não fiquem alimentando essa ansiedade de maneira desnecessária. Fala, Tiagão, seja bem-vindo, meu amigo. Está sem áudio. Muito boa tarde a todos aí. O deputado Duarte já passou por uma dessa também, que eu estava vendo a entrevista dele aqui com o Vitor Brown, né? Entrou sem o áudio lá na Jovem Pan um dia. Eu entrei agora aqui também para relembrar. É um grande prazer estar com vocês aqui. Gosto muito do trabalho do deputado. Vejo ele como um político da nova geração, o político que fala o que o povo consegue entender, né? Que antigamente, não sei se ele é contemporâneo meu, eu estou com 45, ele está com a cara que tem até um pouco menos do que eu aí. Na nossa geração, a gente costumava ver palanque político, onde o político falava e ninguém entendia nada, parecia a audiência do STF, né? E ele vem nessa nova toada, vejo ele com os mesmos olhos que vejo aí o Fernando Holliday, apesar de não ser do mesmo partido, o próprio Nicolas, né? Vejo ele numa pegada moderna, que é o que o nosso país precisa, uma nova política, uma política transparente. Vejo ele com muita vontade de fazer isso acontecer, a não ser que eu esteja enganado, ele me corrige. A pergunta que eu deixo aí para o nobre deputado federal, que divide a tela aqui com a gente, é a seguinte: o que levou o deputado para a luta pelos menos favorecidos, aí no caso o BPC Loas, né? Estava vendo ali a briga pela questão de atrelar, né, o salário mínimo para nunca ter essa disparidade. Essa daí é uma outra pergunta que eu tenho, mas o que levou o deputado a se engajar na luta pelos necessitados, os idosos, os BPCs? Porque hoje eu vou te contar, deputado, a gente fez um movimento muito grande aqui já para ter uma bancada de deputados aí para representar o aposentado e pensionista em Brasília, e isso não funcionou devido à falta de união do aposentado nas urnas, né? A gente sentiu na pele. Não sei se o Milton comentou, já foi candidato, eu já fui candidato aqui também pela minha cidade a vereador, e quando a gente vai para a urna, a gente sente uma desunião desse povo que elege pessoas, mas não elege quem defende o aposentado. O aposentado, na hora da urna, ele acaba esquecendo que ele é aposentado e vota
pelo o cara que defende o transporte, a educação, o esporte, e esquece da causa dele mesmo. Às vezes vota por simpatia ao filho. Então, o que trouxe o deputado? Foi a base eleitoral que consolidou você na primeira candidatura, ou isso é um movimento novo? Você está defendendo esse povo agora, depois de eleito? Olha, agradeço aí a participação, agradeço as palavras, mas eu sou um pouquinho mais novo, viu? Apesar, iluminação, estou vendo que aí está com uma boa iluminação, uma luz aí mais aqui, está um pouco mais escuro, mas eu estou com 38 anos, mas ainda assim a gente está ali nessa mesma faixa etária. Mas brincadeira à parte, eu procuro fazer aquilo que eu acredito. Eu não venho de família de político, eu não venho da política, nunca imaginei um dia disputar a eleição. Sou advogado, sou professor, fiz mestrado na UFMA em Políticas Públicas, doutorado em Direito Constitucional no IDP em Brasília, e desde quando eu assumi o PROCON, eu tive a oportunidade de entrar no poder público, de ingressar no serviço público para poder fazer aquilo que eu entendo que é correto. Costumo afirmar em sala de aula que não há diferença entre a teoria e a prática, está de frente está errado. E no PROCON a gente conseguiu fiscalizar setores que nunca foram fiscalizados, instituições financeiras, combater o cartel do combustível, baixar o valor da gasolina no Maranhão. Na época em que eu fui presidente, o Maranhão tinha a gasolina mais barata do país, São Luís, a capital, era a cidade com a gasolina mais barata da federação. Aprender ônibus com mais de 15 anos de circulação, renovar a frota de ônibus em mais de 67%, ou seja, servir as pessoas. Por mais que seja difícil fazer o que é certo, a gente conseguiu fazer, e eu posso testemunhar. Por mais sacrificante que seja, o resultado é gratificante. E como deputado federal, eu tenho muito orgulho de representar causas que eu acredito. Eu sou pai do Luca, o amor da minha vida, minha esposa está grávida do Levi, outro menino, e o Luca, ele tem trissomia do cromossomo 21. E só quem sente sabe a importância da inclusão. Eu jamais iria entrar como deputado federal, ter a oportunidade de ser um dos 503 deputados federais do meu Brasil, do meu país, e chegar lá tendo a oportunidade de fazer e esquecer de onde eu vim, esquecer das minhas origens, esquecer o porquê eu estou ali. Eu estou ali não para me servir, para me beneficiar, eu estou ali para servir as pessoas e para ser um servidor público exemplar, isso que eu quero. E como deputado federal, eu não iria me calar, mesmo sobre a oferta de emendas extras, sobre a oferta de privilégios. Eu tenho muito orgulho do que aconteceu no final do ano passado, porque enquanto todos se calaram, e aqui eu abro um parênteses para destacar a encenação que é essa questão de direita e esquerda. Eu vi deputados do PSOL retirando a chance que tinha de apresentar emendas de retirada de texto desse projeto 4614. Eu vi deputados do PL, Partido Liberal, da extrema-direita, retirando as emendas, fazendo acordão ali com o governo para tirar as emendas e, consequentemente, tirar a chance que nós tínhamos de corrigir o projeto. E se não fosse eu falar com o coração, ocupar a tribuna e gritar para todo o Brasil me ouvir, e as redes pressionar os parlamentares que ali estavam, a gente poderia ter hoje um projeto 4614 retirando um direito tão importante, que parece tão insignificante pelo valor, mas é tão significativo para quem mais precisa, que é o BPC para as pessoas com autismo, para pessoas com trissomia do 21. Então, o que me fez chegar, gritar e ter coragem de fazer é deixar o coração falar e mostrar para as pessoas de que existem pessoas ruins e boas em tudo que é lugar. A política não é lugar de gente ruim. Tem gente ruim na política, mas quando os bons se calam, como disse Martin Luther King, os maus governam. Então a gente não pode escalar, a gente tem que ocupar o espaço, e foi isso que me fez chegar lá e fazer. Foi pensar no meu filho, foi pensar nas crianças com deficiência, foi pensar nas famílias que têm vulnerabilidade e que precisam desse benefício para poder ter cada vez mais direito a uma dignidade, poder ter o mínimo de dignidade possível. Excelente. Deputado, eu vou aproveitar para te pedir, eu estou acompanhando aqui enquanto o Thiago falava contigo, eu estava acompanhando aqui o nosso chat. Eu vou pedir uma gentileza para a tua equipe, para passar depois para mim, via WhatsApp, as informações já dessa promulgação referente à derrubada do veto 38, para que eu possa publicizar isso depois nas minhas redes também e trazer isso em outros vídeos futuros, porque eu estou vendo que a ansiedade das pessoas continua, eles querem realmente poder ter acesso a um lugar onde diga lá que está a lei valendo, se a lei permanece com o mesmo número, se mudou,
coisas do tipo. Então, eu pediria essa gentileza ao deputado, por favor. Certo. Eu vou te passar, vou pedir para a Jéssica, que é minha chefe de gabinete, ela vai entrar em contato com o Pedro, para que possa passar para o Milton aqui as informações sobre essa questão da promulgação do veto 2 e veto 38, para mostrar que já está tendo efeitos. Até porque as pessoas, elas são como Tomé da Bíblia, né? Exatamente. Só acreditam mesmo. Então é importante ver para crer. Exato. E poder, claro, ter mais subsídio para exigir os seus direitos. Claro, com certeza. Deputado, eu quero fazer uma linha de raciocínio lógica com o que a gente falou aqui do 4614. O 4614, entre aquela questão de praticamente desfazer o que era o BPC, aquele projeto trouxe por parte do governo, da liderança do governo na Câmara, outras particularidades que também chamou a nossa atenção e que foi assunto muito discutido aqui, inclusive com participação do Tiago. Por exemplo, a gente sabe que naquele projeto também foi colocado a questão do limite do que se chama ganho real, né, junto ao aumento salarial. Ganho real esse, deputado, que só alcança o assalariado. E o que acontece? Dentro do cenário de luta que a gente desenvolve, a gente, por exemplo, traz para destaque o projeto de lei que eu até pedi gentilmente ao senhor também, que a sua equipe possa tomar nota para depois te deixar a par desse projeto com profundidade, projeto 4434, de 2008, tá? É um projeto que já foi aprovado no Senado há bastante tempo. Eu sei que é um projeto delicado, por conta do seu objeto principal, mas todo projeto pode ser discutido. Qual é o objetivo desse projeto? É trazer uma equiparação, um equilíbrio para as perdas salariais que, por exemplo, todo aposentado e pensionista hoje vem tendo, qualquer um que ganhe R$1 acima do salário mínimo até o teto. O que eu venho acompanhando e trazendo à tona é que, ano após ano, independente de governo de esquerda ou de direita, isso vem sendo velado, silenciado, e, na prática, todo ano a gente tem uma grande leva de aposentados e pensionistas que passaram a vida inteira contribuindo com seus benefícios, enquanto trabalhavam, para que, ao aposentar-se ou tornarem-se pensionistas, pudessem ter um benefício que minimamente acompanhasse as perdas inflacionárias. Com isso, deputado, a realidade é que todo ano muitos e muitos aposentados passam a ser assalariados. Se nada for feito, dentro de um médio e longo prazo, a gente não vai ter mais absolutamente ninguém ganhando acima do mínimo. A gente sabe que a situação da Previdência, em alguns aspectos, já não é das melhores. E se essa forma de alimentar a desestimulação das pessoas de contribuírem, isso vai piorar ainda muito mais. Então, o 4434, ele trata objetivamente de alterar os cálculos para que essas pessoas não tenham essa perda tão absurda e se tornem assalariadas com o passar do tempo. É um projeto chamado pauta bomba, porque vai mexer com o bolso do governo no sentido de que, dentro do escopo do projeto, traz-se a ideia de reposição das perdas que já aconteceram ao longo de 30 anos. É essa parte que eu digo que pode ser discutida na Câmara. Para o senhor ter ideia, deputado, eu estive em Brasília e, junto a um deputado que hoje não faz mais parte da Câmara, nós conseguimos um requerimento de urgência urgentíssima. Eu fui desafiado a isso e, com a ajuda de um deputado, eu consegui as mais de 257 assinaturas para que, logo em seguida, o Arthur Lira, ainda na época, presidente da Câmara, junto com o governo passado, sentasse em cima dessa possibilidade de votação em plenário. Não me assusta ou não me chama a atenção de maneira surpreendente o atual presidente fazer a mesma coisa, porque é uma pauta bomba. Mas eu preciso muito, o senhor que já é perito em desarmar bombas, nos ajude a dar destaque a esse projeto, porque ele diretamente alcança pelo menos 12 milhões de pessoas que hoje gritam aos meus ouvidos por socorro, que é justiça para estes homens e mulheres que hoje poderiam estar vivendo uma velhice com maior qualidade. Com certeza, Milton. Essa proposta ela já se encontra no plenário, 4434/2008.
é uma proposta que não é interessante para o governo, e aqui é muito. Eu sou um crítico dessa divisão direita e esquerda, dessa divisão de tratar a política como se fosse um clube de futebol, como se fosse exatamente um Flamengo e Vasco, um Flamengo e Fluminense, ou São Paulo, Palmeiras, enfim. A política é muito maior do que isso. Hoje tu vê alguns deputados da direita criticando essa postura porque o governo é um governo de esquerda. Mas outrora, como o governo era de direita e esquecia essa mesma causa, ninguém falava nada. A gente está falando de um projeto que é de 2008. Então, a gente precisa ter a técnica correta para poder saber que a gente precisa de um governo que, de fato, elenque prioridades. Tony Blair tem uma frase que diz que uma gestão que não elenca prioridades é uma gestão condenada ao fracasso. E quando a gestão fracassa, as pessoas sofrem. O que é prioridade? É cuidar das pessoas. O que não é prioridade? São os supersalários, são as regalias do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, as regalias do próprio Poder Legislativo, do Poder Executivo, são as diárias para viagens. Então, a gente precisa enxugar, cortar gastos e garantir direitos. A gente não pode aceitar corte de gastos onde falta dinheiro, como tentaram fazer no ano passado, cortar recursos do BPC. Então, de fato, é um projeto que ele não tem uma tendência de ser pautado, porque a gente está num período aí de recessão, de inflação, de uma máquina administrativa muito pesada, mas a gente precisa mobilizar, a gente precisa pressionar, a gente precisa ocupar as redes, ocupar os espaços. Hoje em dia, as pessoas não precisam sair de casa para se mobilizar, elas conseguem fazer essa mobilização pelas redes sociais, seja pelo YouTube, pelo Instagram, marcando o presidente da Câmara, marcando o presidente da República. A gente consegue fazer essa mobilização, essa pressão social pelas redes. Então, é aproveitar essa tecnologia para poder fazer com que os nossos governantes, com que os nossos parlamentares, eles possam entender aquilo que de fato é importante. O que o Thiago falou é importante ser destacado. Não adianta nada a gente ter políticos, ter pessoas que se doam pelos aposentados, pelos pensionistas, pelas pessoas com deficiência. Se chega na hora da eleição, essas mesmas pessoas, elas vendem a chance dela de mudar a realidade por R$50, R$200. Pega o dinheiro desse político bandido que quer comprar o teu voto e vota em quem trabalha. Tenho dito isso. Se fosse bom, ele não teria que pagar pelo teu voto. Ele ia mostrar, olha, eu fiz isso, eu posso fazer mais. Olha, esse é o meu compromisso, eu quero poder uma oportunidade de poder cuidar de quem mais precisa. Então, é nessa linha que a gente vai conseguir transformar a realidade que a gente vive. E a vida não é só problema, sabe? Não é só desgosto. Se tu gostei aí do que tu falou, especialista em desarmar bombas, se eu pegar aqui no último semestre, a gente conseguiu desarmar 3 bombas atômicas, que é o 4614, que é o Veto 2 e o Veto 38, coisa que ninguém imaginava que a gente ia conseguir fazer. E a gente conseguiu fazer. Então, o caminho é esse. Se a gente se unir, se a gente, de fato, perceber que maior do que qualquer diferença entre direita e esquerda, ou qualquer outra diferença, porque nós somos diferentes, é normal ser diferente, quem luta pela inclusão devia saber disso. Se a gente se une, se a gente se reúne, se a gente mobiliza, a gente consegue preservar os nossos direitos, a gente consegue avançar muito mais. Não, sem dúvida. Fazer um complemento dessa pergunta para ele, Milton, se você quiser complementar alguma coisa? Não, pode falar, Thiago, pode falar. Duarte, só contestando um pouquinho o que você traz, que não é um projeto, né, que o governo olha com bons olhos. Você sabe quem que é o autor do 4434? Que curiosidade entre nós aqui, só entre a gente? Não me lembro qual é o autor. O autor é o senador Paulo Paim, que é justamente do PT. E aí eu coloco a pergunta para você, e eu vi que você tem bom diálogo com a esquerda, e isso é um fator muito favorável para que a gente coloque essa situação aqui para você. Além do 4434, que o Milton já trouxe com clareza, ele é um projeto de equiparação salarial, existe um projeto de lei que é do deputado Pompeu de Matos, lá do Rio Grande do Sul, que é o 14º salário. E esses 2 projetos de lei, hoje, eles casam muito com o discurso da esquerda. Esse discurso de aumento de popularidade do presidente para a eleição de 2026, seriam projetos que com certeza trariam uma ascensão, né? Já veio novamente mais uma rusga de corrupção aí para o governo de esquerda. Então a pergunta que eu faço para ti, e vejo que você trata essa questão do BPC justamente com a pergunta que o jornalista te fez na entrevista que eu assisti, o governo é muito alinhado com a pauta assistencialista. E é uma delícia quando você não é da esquerda
e você dialoga com a esquerda, porque a pauta deles assistencialista e o discurso assistencialista aprisiona eles em situações que eles têm que fazer o que eles estão pregando. Mas ao mesmo tempo que eles promovem ali, vamos entregar picanha na sua mesa, vem a Simone Tebet falando justamente da desvinculação do aumento de salário mínimo para o salário do aposentado. Então você vê que tem uma ideia assistencialista, mas por trás tem um voto de cabresto para programas sociais que eles têm ali. Na sua visão, o governo de esquerda, ele é de fato assistencialista e a gente tem chance de colocar em prática esse assistencialismo que eles propagam? Ou eles estão mais preocupados em fazer uma propaganda bonita e prender ali o eleitorado deles, ali no Bolsa Família, em programas que já estão completamente batidos, ultrapassados, na minha visão, e não funcionam. Porque quando você traz uma pauta que é de um senador do PT e coloca na frente do Lula, e ele reconhece, como o próprio Pompeu de Matos trouxe para cá, que ele tem conhecimento da pauta, e ele não coloca, como que você pode acreditar que esse governo quer de fato colocar picanha na mesa do mais pobre? Eu acho que enquanto a gente tiver essa discussão, repito, enquanto a gente discute política como a gente discute time de futebol, o Brasil ele não vai progredir. Por que eu faço sempre essa analogia com o futebol? Primeiro porque eu gosto de futebol. Então é mais fácil fazer essas comparações. Por exemplo, o Flamengo, graças a Deus eu torço o Flamengo e graças a Deus está numa fase muito boa. Se classificou em primeiro lugar, botou os ingleses na roda de novo, colocou o Chelsea ali para tonto, deu uma goleada. Se Deus quiser vai ganhar do Bayern, mas tomara que ganhe, né? Mas se o Flamengo perder, que não vai perder, eu vou continuar torcendo o Flamengo, vou continuar defendendo o Flamengo. E olha, se o Flamengo jogar mal, eu ainda assim vou defender o Flamengo e vou tentar justificar a derrota do Flamengo. Porque futebol não é razão, futebol é emoção. Agora, a política é vida. A política é a vida das pessoas. A política é importante para mim, é importante para o meu filho. É a política que garante transporte de qualidade, que garante educação de qualidade, que garante um sistema de saúde que funcione. É a política que vai fazer com que esse país possa avançar. A gente não pode criminalizar a política. A gente não pode dizer que o problema está na esquerda ou o problema está na direita. Porque um governo que seja tão somente liberal é um governo que vai ter problemas. Assim como um governo que pense tão somente pautas de distribuição de renda, progressistas, também pode ter problema. A gente tem que ter uma harmonização dos princípios constitucionais. Inclusive, existe esse princípio da harmonização dos princípios e interesses constitucionais. Se a gente abre o artigo 170 da Constituição Federal de 88, lá tem livre iniciativa, mas tem também direito do consumidor, tem propriedade privada, mas tem também função social da propriedade, ou seja, são princípios essenciais para a economia ter um equilíbrio. São princípios essenciais para a ordem econômica, sem os quais haverá um desequilíbrio econômico. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar de que a gente não pode falar mal do Bolsa Família, nem de programas sociais como Minha Casa Minha Vida, porque no governo anterior, que era um governo de um presidente de direita, ele só mudou o nome. Era Casa Verde e Amarela, salvo engano. Exatamente. Mas era o mesmo programa. Então, o problema não está no programa social. O problema está em discutir de forma apaixonada e, daqui eu afirmo, cega, parcial, a política. A gente tem que ter a postura que eu pratico. E é por isso que eu assim faço, porque meu discurso, ele casa com a minha ação. Eu estou num partido que é de centro-esquerda, que é o PSB, mas por várias vezes eu vou contra o meu partido. A derrubada dos vetos eu fui contra o meu partido. Votar contra o aumento do IOF eu fui contra o meu partido. Votar para não aumentar a conta de luz eu fui contra o meu partido. Votar para não aumentar o fundo eleitoral, muitos de direita votaram para aumentar o fundo eleitoral. Eu fui contra aumentar o fundo eleitoral. Do Maranhão, eu fui o único deputado federal do Maranhão que votei contra o aumento do fundo eleitoral. O único que votou contra o aumento da conta de luz. Então, a gente não pode discutir a política como partido de time de futebol, porque, infelizmente, governos são feitos por homens, por seres humanos, e logo são falhos, não são perfeitos. Perfeitos são somente nosso Senhor Jesus Cristo e o reino de Deus. Aqui tem um monte de defeito. O que a gente tem que fazer é tentar acertar mais do que errar. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio de que hoje a gente critica o governo que está aí porque ele que está aí, que tem a caneta na mão e não faz aquilo que tem que fazer. Mas se daqui a 2, 3 anos assumir um governo de direita, será que esse governo de direita não vai cometer os mesmos erros? E a gente vai ver os deputados hoje, senadores hoje que são de direita caladinhos porque quem está lá é um governo de direita?
Eu acho que a gente tem que fazer com que os políticos sejam, desculpa, parece até assim uma arrogância da minha parte assim falar, mas eu queria muito que o parlamento, os políticos tivessem um pouco mais daquilo que eu tenho coragem de fazer, que é levantar a minha voz e contra governo, mesmo sendo da base do governo, e contra partido, mesmo estando filiado a esse partido, porque eu penso assim, que governo passa, partido a gente pode mudar, mas a minha coerência e as causas que eu defendo, que são as pessoas com deficiência, são os consumidores, são as pessoas que mais precisam, é geração de emprego e renda, é geração de oportunidades, é lutar para que as pessoas tenham uma vida digna, uma vida melhor. Isso aí eu não abro mão, porque seja em Brasília, seja no Maranhão, seja em qualquer lugar desse Brasil e do mundo, eu ando de cabeça erguida porque eu tenho a certeza de que eu faço aquilo que é certo, por mais que seja difícil fazer. Na verdade, Duarte, você está falando, é algo que eu replico muito aqui no nosso trabalho, é que quem é eleito para estar no parlamento, seja na Câmara ou no Senado, foi eleito para representar os estados e as pessoas. Mas a gente vê uma inversão total de valor na prática. Você é uma raríssima exceção, onde a gente vê um deputado ser eleito para representar um povo, e o único povo que ele representa quando está no poder é o povo que está ao redor dele, os seus próprios interesses. Eu queria até a tua opinião, porque a gente escuta muito que o governo está abarrotado, ele está estourado de gastos. Mas, dentro dos acertos que vêm sendo feitos, a gente vê absurdos como, por exemplo, passar pelo Congresso, ou pelo menos pela Câmara, a aprovação do aumento de deputados de 413 para 431. Isso não é eu votei contra. Isso não é uma afronta contra a população brasileira, que tem que ouvir que o governo não tem dinheiro para nada? Da mesma forma, a gente vê agora a questão da votação para a limitação do tempo de mandato. A gente viu que vai se mexer pelo andar da carruagem na questão do tempo de mandato para o Executivo, da mesma forma para o Senado, mas ninguém ouviu falar em limitar a quantidade de mandatos que um deputado federal pode ter, deputados com 10 mandatos, como eu tenho conhecimento, com 7, com 8 mandatos, ou seja, gente, pessoas com 40 anos no poder, você vai olhar o histórico político dessa pessoa, ela não fez nada pela sociedade brasileira. E ninguém mexe nisso, porque quem faz as leis é o próprio parlamento. Então, ele sempre vai executar, em causa própria. É lamentável a gente enxergar isso e o povo não compreender com profundidade que isso afeta a vida dele, povo, que está continuando na persistência do erro de manter essas pessoas no poder por R$50, por R$30, por um botijão de gás, seja lá pelo que for. Infelizmente. Eu concordo, tanto é que eu votei contra o aumento do número de deputados. Acredito que a gente vive um momento em que é preciso cortar gastos, cortar privilégios para fazer com que as coisas funcionem e haja um equilíbrio maior, né? A gente não pode, por exemplo, infelizmente hoje não tem um BPC num valor maior porque se alega o teto de gastos, mas se aumenta o número de parlamentares. Eu, assim, não tenho ainda uma opinião formada sobre a questão de limitação de mandatos, até mesmo sobre a questão da reeleição. Fui candidato a prefeito aqui em São Luís, fui para o segundo turno, fiquei em segundo lugar, perdi para o prefeito que estava para a reeleição. É difícil lutar contra a máquina, mas eu acredito sinceramente que o problema não está na reeleição, o problema não está na quantidade de mandatos, o problema está naqueles que ganham eleições, ficam lá por anos e nada fazem. Porque se o cara é bom, se ele trabalha e ele presta um bom serviço, por que não dar ele mais uma chance? Por que não deixar ele continuar com esse trabalho? Mais uma vez, lembrando do futebol, o time que está ganhando não se mexe, né? Então, o problema não é a quantidade de mandatos, porque sabe o que vai acontecer? Vamos supor que tenha limitação de mandatos. Vamos supor que acabe totalmente com a reeleição. Aí a gente vai ver o pai passando o poder para o filho, aí a gente vai ver o filho passando o poder para o neto passando o poder para a esposa do tio, que passa o poder para um parente próximo, e aí vira uma capitania hereditária. Então, assim, quem faz coisa errada, aquele que faz o crime, né, ele também se especializa, ele também muda alternativas para se perpetuar na prática das coisas erradas. Então, às vezes, a gente foca muito na consequência, mas falta um pouco de atenção de tratar a essência de todo esse problema. E a essência de todo esse problema está na informação, na educação, na preparação, na politização das pessoas, para que as pessoas possam, de fato, cobrar os seus parlamentares,
ver o que eles estão fazendo, como é que eles estão se posicionando, como é que eles estão votando. Veja no seu estado, não sei de qual estado vocês são, quem está aí me acompanhando aqui na audiência dessa live, mas avalie no seu estado como o seu deputado votou no ano passado. Votou a favor ou contra o BPC? Votou de acordo com o que o governo mandou ou votou de acordo com o que as pessoas precisam? Não importa se ele é da direita ou da esquerda, de qual partido ele faz, quero saber como é que ele votou. Como é que o seu deputado votou? Está tendo votação agora aqui sobre o IOF. Está votando a favor do IOF ou contra o IOF? Aí vem com aquela fake news. Ah, não, porque o IOF só vai atingir milionários. Mentira. Eu falo como advogado, como quem foi do PROCON, defendendo o consumidor. Quer dizer que precisa ser milionário para ter um cartão de crédito? Quer dizer que milionário atrasa a fatura de cartão de crédito? Quando você atrasa a fatura do seu cartão de crédito, aí incide o IOF. Se você faz um empréstimo com qualquer instituição financeira, aí incide o IOF. Então quer dizer que aumentar o IOF vai impactar só os milionários? Mentira, é mentira. Aumento do IOF é aumento do imposto, vai impactar todo mundo que faça um simples empréstimo, que atrase uma fatura de cartão de crédito. Eu acho que quem atrasa a fatura de cartão de crédito não é milionário, porque se fosse milionário, não iria atrasar, iria pagar em dia. Então, a gente precisa politizar mais as pessoas com informações corretas, com mais informação de verdade, não fake news, não enrolação. Sem dúvida. Fala, Tiagão. Duarte, fazer uma pergunta para você em relação ao PL que você tem dessa questão do BPC, de atrelar o valor do salário do BPC ao salário mínimo. São duas perguntas, na verdade. A primeira delas vem de um comentário de que a Previdência vem aumentando o rombo todos os anos, aí, muito por conta da inclusão do BPC na folha de pagamentos do INSS. Não sei se você tem esse conhecimento. O BPC ele não contribui com a Previdência. Até ontem em live aqui a gente comentou que o BPC é aquele convidado do churrasco, como o deputado gosta de futebol, aí o Flamengo ganhou do Chelsea ontem, o Flamengo? Eu estou por fora? Ganhou, na verdade não foi ontem, foi contra o Los Angeles. O Los Angeles, exato. Foi É que esse Mundial eu tô assistindo só para ver o Palmeiras se lascar, entendeu? Que eu sou corintiano, então eu só tô vendo para a hora que ele vai se lascar. Eu tô torcendo até pro Flamengo. Acho que ele vai cair contra o Botafogo, mas do Chelsea o Corinthians já conseguiu ganhar também. A gente é o último campeão mundial aqui, né? Já que é para falar de futebol. Mas tirando a brincadeira de lado, o futebol e o churrasco caminham junto. Então o BPC é aquele cara que vai pro churrasco e ele não leva nenhuma cervejinha na sacola, porque ele nunca contribuiu com a Previdência, mas quem paga ele é a Previdência, é o INSS. E um dos grandes pontos que falam, o rombo do INSS só aumenta, é justamente isso. Então, a primeira pergunta que eu faço é, primeiro de tudo, o projeto de lei para grudar ali, né, o aumento do salário mínimo ao salário do BPC, que hoje, coincidentemente, está tudo equiparado, mas pode ser que não, porque você sentiu a ausência dessa lei. Isso foi motivado pela fala da ministra, da Simone Tebet, que prometeu desvincular, ou queria propor a desvinculação do salário mínimo do salário dos aposentados, ou não teve nada a ver? Essa ideia veio porque você sentiu a ausência mesmo ali de uma boa amarra para que isso não aconteça num planejamento futuro, num corte de gastos indevido, digamos assim. Depois eu complemento a outra pergunta. Tá com alguns cortes. Eu não entendi a pergunta. Porque tá cortando, a ideia o tempo todo, pelo menos a recepção das informações de vocês, ele está picotando. Então eu estou conseguindo conectar algumas informações, só que dessa vez a tua frase eu não consegui entender. Eu refaço para você. A ideia do PL de atrelar o aumento do salário mínimo para que o salário do BPC não fique defasado vem da ideia do governo junto à ministra do Desenvolvimento, a Simone Tebet, que prometeu, queria, né, desvincular o aumento do salário mínimo das aposentadorias. Não sei se o deputado soube disso. Vem disso essa necessidade ou veio de outra questão de simplesmente não detectar que existisse uma lei que atrelasse essa necessidade do ajuste do mínimo estar atrelado ao salário do BPC? Essa proposta, ela veio, na verdade, de uma medida de precaução, porque no ano passado, no início do ano passado, se cogitou, Banco Central, planejamento, se cogitou desvincular o reajuste do BPC ao salário mínimo. E a melhor forma da gente evitar que uma portaria, que uma norma, que uma resolução editasse algo nesse sentido, é elaborando uma lei, que é uma norma hierarquicamente superior. Então, a proposta foi no sentido mais de prevenção, de evitar que esse problema acontecesse. O BPC, ele dentro do INSS, funciona melhor?
na sua visão? Ou seria uma ideia de tirar o BPC do INSS e o BPC passar a ser um programa de governo? Na verdade, assim, eu não vejo que esse seja um problema, sabe? Ele estando no INSS ou alguma outra forma. O que a gente precisa é fazer com que as coisas funcionem corretamente. Por exemplo, essa fraude do INSS, ela prova claramente que o problema está na corrupção, que não é de um governo. É importante que isso. E pelo meu histórico, vocês sabem que eu não tenho procuração e nem que estou como advogado de governo A ou governo B. Pelo contrário, eu tenho uma procuração para representar as pessoas. O meu mandato de deputado federal é um instrumento de representação do interesse público, das pessoas, em especial do Maranhão. Daqueles que votaram em mim e daqueles que não votaram em mim, mas que estão aqui no estado do Maranhão. E como deputado federal, com atuação com repercussão nacional. Então, é um problema que vem passando governo atrás de governo, pode-se dizer que com clareza que atinge pelo menos 3 governos diferentes, 3 a 4 governos diferentes, e de fato é essa instituição criminosa que vem passando de governo, entra governo, sai governo, que a gente tem que identificar, punir para poder fazer com que as coisas funcionem. E é exatamente essa corrupção que demonstra com clareza que o problema não está na falta de dinheiro. O problema está na corrupção, que faz com que grande parcela desse recurso vai para o ralo. E é uma corrupção, assim, da mais leonina absurda possível, porque é uma corrupção que tira de quem pouco tem. É uma corrupção que subtrai de quem quase nada tem. Eu estou falando de aposentado, de pensionista, de pessoas que são altamente vulneráveis. Ô, Tiagão, eu quero agradecer ao deputado, eu sei que ele está com o horário apertado para um outro compromisso agora, e deixar já as portas abertas para mais um bate-papo. Foi muito bom esse bate-papo. Agradecer a nossa equipe, através do Wagner, da Enária, que fez essa interlocução junto com a Jéssica também, estendeu o agradecimento a toda a equipe, deputado, e obrigado pela disponibilidade, tá? Eu que agradeço a ti, Milton, ao Thiago, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Quero mandar um abraço também ao Caco Siqueira, que nos ajudou bastante aí nessas articulações, na votação, na luta aí pelo BPC, na luta pelo derrubado dos vetos, e me colocar aqui sempre à disposição para que a gente possa trocar informações. Afinal de contas, de nada adianta a gente estar em Brasília, brigando lá na Câmara, no Congresso, se vocês não derem visibilidade, se vocês não compartilharem essas informações, até porque quanto mais as pessoas forem informadas, quanto mais sejam empoderadas, mais elas vão conhecer e exigir os seus direitos. Portanto, obrigado aqui pela atenção, pela oportunidade. Quem quiser acompanhar nosso trabalho pode seguir lá nas redes sociais, Duarte Júnior, tanto no Facebook, no Twitter e Instagram. Acessa lá e a gente está junto aqui na luta pela inclusão. Muito obrigado. Maravilha, obrigado, deputado. Pessoal, a gente continua aqui, e eu quero ratificar algumas coisas, aproveitar também o Thiago aqui. Para quem está chegando atrasado na live, ficou muito claro que não precisa de publicação em diário oficial. Por quê? Quando a lei foi aprovada, o projeto ainda de lei foi aprovado tanto na Câmara e, por último, no Senado, quando foi para a mão do presidente, ele tinha o poder de sancionar a lei ou de vetar. Todo mundo está careca de saber que o projeto de lei foi vetado na sua integralidade. Com isso, vai para onde? Para o Congresso. Fazer o quê? Derrubar ou manter o veto, que foi o que aconteceu semana passada. Como isso foi para a mão do Congresso, não há mais lógica de voltar para a mão do presidente ou para sair em um diário oficial publicado como derrubada de veto. A promulgação efetivamente coloca a lei em vigor, tá? Já solicitei ao vivo aqui para que o deputado possa, através da sua equipe, nos enviar todo o material sobre essa derrubada oficialmente, onde você vai encontrar, qual é o link, como saber e etc, tá? Então, fiquem calmos, eu vou trazer isso para vocês logo, logo. Respondendo mais uma pergunta que foi feita aqui também, que já é bem repetida. Milton, se eu tenho agendamento de uma perícia entre esse período de tramitação, eu tenho obrigação de ir? Tenho obrigação de ir, tá? Se parte de toda a documentação que você precisa, porque parte do princípio, gente, simples e objetivo. Se você está em uma condição de saúde irreversível, irrecuperável, como diz a lei, o teu laudo médico já chancelou isso, não há o que temer, tá? Com a entrada em vigor da lei, ainda que você tenha sido convocado nessa tramitação
perca temporariamente o seu benefício, digamos que isso aconteça, você vai ter agora o respaldo de uma lei para te ajudar, se for necessário na justiça, revalidar esse teu direito. Então, nesse momento, sendo muito sincero, não há mais nenhuma necessidade de vocês continuarem nesse desespero, nessa ansiedade, nessa angústia, já que o projeto está válido, pessoal. Parem, se livrem desse peso nas costas de quem está lutando ainda por uma lei, por um projeto. Vocês já estão com a lei validada. Ela foi aprovada, o veto foi derrubado. Para isso é o mais importante agora, tá bom? Tranquilizem o coração de vocês. É isso aí. Tinha mais uma pergunta entalada na garganta aqui. Eu vou falar só para nossa audiência, já que o deputado teve o compromisso. Mas muito boa a presença dele. Eu gosto de político que fala e a gente entende, sabe? E o Duarte, mesmo tanto a centro-esquerda, por isso que eu acho que ele ficou bravo comigo, que eu comparei ele ao Nicolas e ao Fernando Holliday, que são de direita, mas aí, não é. O problema não é você comparar com políticos de direita, o problema é você comparar com determinados políticos, porque existem políticos que têm o que entregar de trabalho. Exatamente. Me mostra o que o Nicolas tem de trabalho efetivo para você fazer essa comparação. Seu erro foi só esse. Ah, tomei um puxão de orelha agora. Pois é. O Nicolas só derrubou a nossa, como é que é? A taxação do Pix, tá bom? Para você, não é lei. Ele foi na rede social e arregaçou. Senão você ia pagar a taxa do Pix. Há controvérsias, mas tudo bem. Você ia pagar a taxa do Pix. Pior agora é o IOF. Cadê que o Nicolas derrubou? Ele assinou para manter, né? Não, se ele ficou chateado que eu comparei ele com o Nicolas, não. Depois eu peço desculpa então para ele, mas não foi por isso. Brincadeiras à parte, que hoje eu comi palhacito, vocês me desculpem. A pergunta era se ele, como presidente do Procon, lá do Maranhão, ele foi presidente, ele manja de direitos e deveres, era o que ele tinha achado de ontem, da audiência lá do STF, né? E do que foi falado ali, se tá certo o advogado ali do Lula, mas como eu tava batendo muito em esquerda, acho que ele percebeu que eu tava, né, meio revoltado com esse governo, porque não tem quem tá feliz com o governo. A gente não tá aqui fazendo cabo político para ninguém. Uma coisa é fato, a gente precisa pegar até um gancho na fala do próprio deputado. Eu acho que a gente está sendo meio que idiotizado sem perceber. O que é que acontece? A gente tem que parar, de certa forma, com uma certa síndrome de boneco de ventríloco. Porque cá para nós, de verdade, no fundo, já passou da época do brasileiro que a gente vive, ter de verdade o que é esquerda e o que é direita, Thiago. Tem um grande jogo de interesse onde farinha pouca, meu pirão primeiro, cara. Então a gente às vezes parece até marionete nessa discussão, sabe do que é certo, errado, de esquerda e de direita, quando na verdade a maior prova do que eu estou falando, sabe qual que é? Nós temos hoje o Congresso de extrema direita tomando conta das decisões que o governo, que é de esquerda, deveria estar tomando. Então está nessa briguinha de toma lá da cá. Na verdade, entre gregos e troianos, eu não troco o Congresso pelo governo nem vice-versa, porque é tudo farinha do mesmo saco. É tudo político. É tudo farinha do mesmo saco. Onde é que estavam esses políticos de direita há 4 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás, quando eu cobrava aqui sobre os descontos de associação e sindicato? E eis que, do nada, quando explode a bomba, aparece todo mundo de extrema direita e de direita querendo ser o salvador da pátria, apontando o dedinho na cara do governo. Não estou aqui defendendo o governo, muito pelo contrário. E é isso que é difícil das pessoas que nos assistem entenderem. As pessoas estão tão bitoladas em estar de um lado ou estar do outro, como essa questão do jogo de futebol, que elas esquecem que o meu trabalho aqui nem é estar de um lado, nem é do outro. É por isso que as pessoas não me entendem às vezes. Às vezes eu sou taxado de esquerdista e às vezes sou taxado de direitista. Eu estou aqui, pessoal, para defender o interesse de vocês. E ponto final. Quando tiver de sentar o cacete na cabeça de qualquer governo, eu vou sentar. Quando tiver de sentar no Congresso, eu vou sentar. Porque o que a gente tem agora é exatamente o que fica claro e nítido. Um governo de esquerda com uma massiva força de direita no Congresso. E quem é que faz as leis desse Congresso para funcionar neste Brasil? Quem está lá, deputado, e quem está lá, senador. Não é presidente, seja de esquerda ou de direita.
Então, essa nossa discussão, muitas das vezes, ela toca ainda mais o zaralho na cabeça de quem já não entende porra nenhuma de política. Lamentavelmente. Mas é por isso que a gente está aqui. Exatamente. Por isso que a gente está aqui hoje. Porque a gente está comemorando um veto que, se não fosse a oposição no Congresso, não teria o veto. Que o presidente queria. Agora há um detalhe, olha só como tudo é uma faca de dois gumes. Este mesmo Congresso, que na sua grande maioria aceitou a derrubada desse veto, não aceitou de graça, cobrou e cobrou caro. Ou seja, não derrubou o veto porque gostava de quem estava dependendo desta derrubada. Derrubou porque serviu de mais uma maneira de chantagear esse governo que já está para lá de lascado para dizer, olha, eu derrubo o veto. Agora, quanto é que isso vai me custar? Então, tá vendo que dentro desse jogo político é tudo farinha do mesmo saco, gente. Serviu para desmoralizar mais ainda o governo atual, né? Mas pela base. Os congressistas derrubaram o presidente, uma queda de braço novamente. Que dessa vez favoreceu, né? Dessa vez favoreceu a nossa luta aqui. Então não é sobre A nem B. É que eu jogo a pulga na cueca deles mesmo, porque eu falei, pô, se o governo está falando que é assistencialista, se tem um PL, que é o 4434, que é de um senador petista, por que o presidente não sanciona? Por quê? Qual é o problema? E foi aí que ele não me respondeu. Né? Eu fiquei sem essa resposta aqui, porque ele levou para esse lado de briga de torcida. Eu não sou amigo do Bolsonaro nem do Lula. Tá? Eu não sou filiado do PL nem do PT. O que eu quero é chacoalhar. Eu vim aqui para chacoalhar. Eu sabia que ele era de centro-esquerda e ele tem bom diálogo com o governo. E eu precisava dessa resposta. Se você tem bom diálogo com o governo, o Lula quer aumentar a popularidade dele, joga lá o 14º de novo. Ah, Thiago, é ilusão, é utopia? Não, eu estou falando com o deputado federal, gente. Ele está lá dentro. Lula quer aumentar a popularidade dele. E outra coisa, eu discordo da fala do deputado, porque eu não tive tempo para abrir essa discussão. Ele falou, Milton, mas essa questão de evitar que um deputado, por exemplo, tenha diversos mandatos, pode ser que ele jogue para o neto, para o filho, para a irmã, não importa, isso já acontece hoje. Já acontece, já está acontecendo. Agora, a responsabilidade disso não é do deputado, do vereador, seja lá de quem for, legislativamente falando, né? Exato. Que só vereadores, deputados federais e estaduais é que podem ter mandatos eternos. A culpa desses mandatos eternos é de quem está se vendendo, gente. Então, a gente precisa parar de responsabilizar o outro. Fulano está eleito e reeleito não é sobre o meu voto. Muitas das vezes é. Porque quando você se abstém ou quando você vende esse voto, você está sendo conivente com a falta de dinheiro que está faltando para o teu aumento salarial, com o desvio de dinheiro para um monte de outras coisas que você necessariamente seria beneficiado. Então, sim, 2026 será mais uma grande oportunidade da gente olhar realmente quem votou em pautas que são contra mim, contra a minha família. Bora ver quem é. Não é difícil, hoje tem rede social para isso, pessoal. Hoje tem informação, hoje só erra na urna quem quer, ou quem realmente não sabe ler, não sabe buscar, e hoje são poucos, tá? Mas a esmagadora maioria não pode se esconder atrás da justificativa ou da desculpa de que eu votei em fulano porque eu não sabia que ia ser assim. Sabia e tinha como saber. Se não soube, pague pelo erro que você está. Por isso que, pela última vez na minha vida, eu vou colocar o meu nome à disposição para um cargo público, por força do voto, no estado de São Paulo, para deputado federal no ano que vem. Todo aposentado, pelo menos a esmagadora maioria, conhece a mim e ao meu trabalho. Se vão me escolher ano que vem para representá-los, aí já não é uma responsabilidade minha, é de quem vai escolher. Porque se não votar em mim, certamente vai deixar de votar ou votar em outro. E aí, o resultado futuro disso não é minha responsabilidade. Então, observem que cada um de nós, pessoal, só planta o que colhe. Ninguém vai plantar laranja para colher banana. Jamais. Então, se você planta um político ruim na urna, não vai ter bom fruto durante 4 anos, durante 8 anos e por aí vai. Simples assim. É isso aí. A gente está na luta pelo aposentado, só que o aposentado ele acaba esquecendo que ele é aposentado. Não sei se baixa aquela crise de meia-idade na hora da urna ali, que é o que eu falei, vota no Uber, vota no... E você esquece qual que é a sua profissão hoje, você é aposentado.
Se você não defender o INSS, se você tivesse dado mais força, talvez a gente teria chegado na grande mídia muito mais rápido com essa questão toda que aconteceu aí. Tivesse uma bancada de deputados reais, como o Milton está falando, parece muito oportunista. E oportunista tem da esquerda e da direita. O que eu vejo de cara que não tem perfil, é o que o Milton falou, o que eu vejo de cara que não tem perfil conservador nenhum, apoiando a direita, porque sabe que a esquerda está enfraquecida, só para ele entrar na patota e depois fazer o que ele quiser e pegar um salário na teta do governo, não está na ponta do lápis. Aqui em Guarulhos aconteceu aqui. E quando o Milton fala que o pai elege o filho, não é porque o filho tem popularidade, é porque o pai tem a máquina na mão e pega o dinheiro e joga tudo na verba de campanha do filhinho. Teve um cara que foi eleito vereador aqui, um vereador antigo pra caramba na cidade, o cara nem precisou abrir a boca, meu. Não subiu num caminhão, que nem a gente fez, não saiu esbraveirando, não pôs bandeira no chão nem nada. Ele não precisou abrir a boca. O que é isso? O deputado falou aí. É gente que vende o voto por 50, por 100 reais. Com certeza. E aí eles têm esse dinheiro que é seu mesmo. O vereador, o deputado que compra o seu voto, ele compra com o seu próprio dinheiro. É que você não percebeu, e aí ele roubou do Zé e deu para Maria. Aí a Maria pega o dinheiro porque fala, eu não conheço o Zé, mas é assim que funciona, tá? Rouba de um, dá para você, se você aceita. Você tá que nem aquele receptador de mercadoria roubada, sabe? Roubou a moto do Chiquinho e vendeu pro Chicão. É isso aí que tá acontecendo aqui. Pois é. Obrigado, gente. Obrigado aí pela participação de vocês. Só ratificando aqui, tá, pessoal? Eu vou cobrar da equipe do deputado todos esses pormenores que para vocês é importante, eu entendo, para que vocês possam buscar a informação, ver ali com os próprios olhos, eu entendo, tá? Mas, volto a dizer, tranquilizem o coração de vocês, o pior já passou, que era o projeto não ser aprovado, como de fato não foi, aliás, como de fato não foi sancionado, aprovado ele tinha sido, não foi sancionado, a gente derrubou o veto, pessoal. Vocês não imaginam a dificuldade que é de derrubar veto, gente. É pior do que aprovar um projeto. Porque para derrubar veto tem que ter conchavo, pior do que para aprová-lo. Tá? Não, e a caminhada, né, Milton? A Sem caminhada dúvida. que foi isso aqui tudo, né? O 8949, até embolou a cabeça, 5332. Aí vem Boulos. Quem mais que foi relator lá do 8949? Era um relator, foi por... Não, Isso foi uma epopeia, cara. Na Isso última dá um livro. comissão da Câmara foi o Boulos, e depois a gente foi para o Senado, onde eu estive em Brasília, a gente ajudou na escolha tanto do presidente da Comissão de Assuntos Sociais, quanto da Comissão de Assuntos Econômicos, que no caso aí foi o Contarato, respectivamente, e o Rogério Carvalho. Graças a Deus, né, por tudo que a gente tem feito, pela dedicação que cada um que se dedicou a esses projetos, né, fez, colocou em prática, a gente viu o resultado, graças a Deus, que aconteceu agora, tá? Então, obrigado, pessoal, que Deus abençoe vocês. Obrigado, Tiago. A gente segue aí caminhando com estas lutas não menos importantes do que as que virão e se manterão aqui até que a gente consiga, né? Como é o caso aí do 4434. Eu levantei essa bola do 4434 com o deputado, pessoal, porque eu vou voltar a cobrar isso dele, tá? Eu vou voltar a cobrar isso. É uma pauta bomba, ninguém quer falar sobre isso, porque não é fácil aprovar, mas eu continuo insistindo porque o projeto não está arquivado, o projeto não está engavetado, no sentido de que não pode ser retirado, tá? Então, enquanto houver o mínimo de esperança para esse projeto, e vocês é que são o segredo da coisa, enquanto você, aposentado acima do mínimo, pensionista acima do mínimo, não desistir de lutar pelo 4434, a gente vai alcançar ele, podem ter certeza. E você viu que ele se surpreendeu quando eu falei que era do Paim, né? Ele não sabia. É aí que você pega. Porque ele não estudou, obviamente. E eu admiro muito, tá? E eu valorizo. Se a equipe ainda estiver assistindo aqui com a gente, valorizo muito o deputado que não pede para ler pergunta antes de chegar aqui. Não é qualquer um que faz isso, tá? E ele não sabia nenhuma pergunta que eu trouxe. Não sei se pediu para ver as do Milton. Mas nos bastidores aqui, para quem é jornalista que nem a gente, isso aqui é uma picanha na manteiga, assim, sabe? É uma delícia, porque você tem a liberdade de fazer a pergunta que você aí do outro lado quer fazer. Né? Na verdade, eles não estão respondendo para o Tiago nem para o Milton, eles estão respondendo para o Marques, para a Thelma, para todo mundo que está aqui com a gente. Então, sintam-se presenteados por esse tipo de live. Viu? Beleza. Só por último aqui, deixa eu só responder essa pergunta, tá? Do JLS Marques. Responde aí, Milton. Os que recebem BPC têm essa dúvida. Com o veto 38, para quem recebe BPC, vai ser preciso levar novos exames toda vez que for ao CRAS. Primeiro que o CRAS não é lugar de levar exame, tá, gente? O CRAS serve para você se cadastrar, né, dentro do CAD único e manter ali todo o cenário de
socioeconômico voltado para ter direito ao BPC. O CRAS não tem nada a ver com a tua saúde, não, tá? Ele faz um link junto ao INSS através da Lei Orgânica de Assistência Social. Então, já para por aí. Tem nada que... O CRAS não tem nada a ver... No CRAS, quem te recebe nem é um médico, tá? É alguém que vai te cadastrar, tá certo? Então, esquece isso, porque a validade... E outra coisa, gente, a derrubada desse veto não é sobre, eu tenho doença A, doença B ou doença C. Eu estou encaixado aí? Não se trata sobre sua doença. Se trata sobre a validade daquele teu laudo médico, já que a tua doença é incurável, irrecuperável, para qualquer possibilidade de colocarem em dúvida a tua condição de saúde, aquele laudo vai estar valendo. Então, se alguém questionar se você é doente ou não, porque o teu laudo perdeu a validade, o veto trata da derrubada disso, mantendo a validade do laudo que vai chancelar a tua condição de saúde. Então, parem com essa história de doença A, B ou C. Todos vocês que estão voltados ao BPC e todos vocês que hoje estão voltados à questão da aposentadoria por invalidez, se vocês forem confrontados de maneira irregular, a partir de agora, sobre a validade da condição de saúde de vocês, vocês estarão amparados por uma lei que garante a manutenção desse benefício. Simples desse jeito, beleza?